Bom dia. A gente hoje vai falar de dois assuntos, na verdade, com vocês, né? Então, vamos primeiro aqui para a nossa pauta do dia. Num primeiro momento, eu vou retomar com vocês uma socialização, dar um feedback das avaliações que vocês fazem para a gente no fim das ATPCs. Essa é referente à formação de implementação do currículo, né, que a gente fez no dia 4/3. Tivemos outras formações, em breve também repasso a dois feedback. Algumas das formações a gente tem entrado em contato direto com alguns professores, no caso de dúvida, tudo mais, a gente tem entrado direto, quando os problemas são pontuais, quando as dúvidas são pontuais. Num segundo momento, vou falar rapidinho com vocês sobre o cronograma integrado. E depois, a Leia entra com a implementação do currículo, né, continuando o tema que a gente iniciou lá em 4 de março. Não sei se vocês lembram, a gente falou que essa implementação ia ser mesmo por etapas, a gente vai fazer ela bem devagarinho para ficar mais fácil de entender e para não ficar um assunto também muito maçante. Então, vai ser por etapas. Para começar o nosso dia, então, a gente vai fazer esse feedback, né, da avaliação. Nós tivemos muitas, mas muitas avaliações positivas, e para a gente isso é muito legal, porque somos seres humanos e tem hora que a gente dá mesmo uma desanimada, como todo mundo, e quando a gente vê que atingiu uma boa quantidade, que foi bom para vocês nessas formações, que elas serviram para alguma coisa, isso dá um gás, isso motiva a gente a fazer as outras formações, a continuar também, né? Porque ainda mais nesse clima, tudo de distância, tudo longe, é diferente quando a gente faz a formação presencial e tá vendo ali na carinha de vocês se tá legal ou se não tá. E aí, receber isso de volta é muito gostoso, é muito gratificante. Então, a gente agradece de coração as avaliações que vocês têm enviado. Mas nem tudo é perfeito, a gente não consegue atingir 100%, e tivemos também algumas avaliações negativas, e elas são extremamente importantes, né? Elas vão nos ajudar a planejar melhor essas outras formações. Então, a gente analisa todas elas, vê o que cabe, o que a gente consegue melhorar para poder atender vocês cada vez melhor. Num segundo momento agora, vou falar com vocês sobre o cronograma integrado. Não vai ser uma leitura do cronograma inteiro do documento, detalhadinha assim, eu só quero destacar alguns pontos importantes, como o objetivo desse cronograma, para que esse documento serve. Ele vem uma vez por bimestre, sempre no início do bimestre, e ele tem um objetivo, ele serve para a gente se organizar, né, para organizar o nosso trabalho. Então, quais são? Esse aqui é o documento que a gente vai usar hoje, né, o cronograma do segundo bimestre, ele foi atualizado no dia 26 de abril, certo? E o que eu quero destacar para vocês aqui? Então, os objetivos desse documento, para que ele serve? Né? Então, primeiro, é para esclarecer a relação que a gente tem entre os diversos materiais, as nossas diversas ferramentas, currículo, os materiais que são fornecidos lá pela EFAP, as formações, as aulas do Centro de Mídias e essas avaliações diversas que a gente tem disponível. Para apoiar a organização dos profissionais na escola, né? Apoiar a organização de vocês, do trabalho de vocês na escola e também o nosso. Né, a gente também precisa desse documento, a gente também se organiza por ele, vê o cronograma, o que está sendo trabalhado para poder organizar melhor as nossas formações e também os acompanhamentos. Então, não é só para vocês, a gente também utiliza, ele serve para isso, para a nossa organização. Para articular o cronograma, né, das aulas oferecidas no Centro de Mídias com a que vocês vão oferecer na escola. As duas coisas têm que andar juntas. Né, não podem... a gente sempre tem que estar acompanhando esse cronograma do Centro de Mídias, sabe, estar por dentro do que é que eles vão oferecer para poder organizar a nossa rotina de trabalho também. Tem que ter uma ligação ali entre tudo isso.
e contribuir, lógico, para que os estudantes progridam no desenvolvimento dessas habilidades, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas remotas. Então, lembre que a gente tem essas duas situações, tem escolas que voltaram presencialmente, tem escolas que ainda estão remotas, e a gente precisa assim, atender todos os públicos, né? Então, esse material ajuda a gente a se organizar para isso. De que forma? O que tem nisso? Qual a ligação que tem entre todos esses assuntos? Do currículo, ele traz para a gente as habilidades essenciais e as habilidades essenciais priorizadas. Ó, entenda a diferença. Nós temos habilidades essenciais do bimestre e temos aquelas que são priorizadas, que vão aparecer dentro do material do Aprender Sempre, junto com algumas que a gente chama de suporte. Por exemplo, tem alguma habilidade lá da primeira série que faz parte do bimestre, a Leia depois vai detalhar isso mais para vocês, e tem outras que já são de retomada, são habilidades anteriores. Então, são aquelas habilidades essenciais priorizadas para o aprendizado do aluno. Os materiais que a gente tem que fazer essa conexão, quais são os que a gente tem disponível? O Aprender Sempre, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola. Formação. Essa formação que eu estou colocando aqui é especificamente aquela que acontece na semana B, que é oferecida pela EFAP, que é sobre a utilização do material do Aprender Sempre, né? Por que é o foco nessa utilização do material? Ele vai explicar o desenvolvimento de atividade por atividade dentro da sequência, né, as relações que aquilo lá pode ter, que aquela atividade pode ter com outros componentes, por exemplo, como que aquilo pode ser avaliado, o que se espera do aluno. Então, ele dá toda essa orientação de análise daquela sequência de atividades, e aí depois desse momento de formação da EFAP, é aquele do desdobramento que vocês vão se sentar na escola, em casa, vão debruçar em cima do material, fazer a análise da sequência, né, completa e preparar, planejar as suas próximas semanas de aula. Então, uma das coisas que eles pedem para a gente fazer é, por exemplo, fixar uma série ou um ano que vai assistir nessas quinta-feiras, né, toda semana B. Então, por exemplo, eu sempre assisto a da primeira série do ensino médio. Poderia mudar? Poderia, mas aí entra um problema, existe uma sequência, entre uma sequência de atividades e a outra, existe uma conexão, e se a gente, de repente, essa semana eu assisti a da primeira série, e na semana que vem eu ainda vou assistir, resolvo assistir a da segunda série ou a do 9º ano, eu perco parte dessa ligação entre uma coisa e a outra. Eu estou vendo aqui no chat o pessoal falando, o Aprender Sempre realmente ainda não chegou, mas ele já foi distribuído em São Paulo. Para o interior ele começa a chegar um pouquinho depois, então já está vindo, já assim, está vindo, tá? Fiquem calmos que o material está a caminho. Então, essa formação da IFAP sobre o Aprender Sempre, ela serve para isso, para a gente fazer essa conexão entre as habilidades, os materiais, analisar como que cada atividade deve ser desenvolvida, o que se esperar e como avaliar aquilo ali. Então, a gente vai fazer análise e planejar as próximas semanas de aula. Além disso, tem um cronograma de aulas do Centro de Mídia e o cronograma de aulas da escola. A gente precisa fazer com que as duas tenham alguma conexão. No Centro de Mídias, a gente encontra 2 tipos de coisas lá no site que podem nos ajudar nessa organização. Uma delas, a conhecida, é o repositório. No repositório, a gente consegue as aulas até a semana seguinte. Então, por exemplo, hoje, dia 10, eu só vou conseguir as aulas até a sexta-feira que vem. Lá eu tenho a apresentação, eu posso clicar aula por aula que quiser. Do cantinho direito vai ter uma apresentação em PowerPoint. Dentro dessa apresentação tem todas as atividades, né? É a apresentação que vai ser utilizada durante a aula. E embaixo, assim, de cada tela, de cada slide, tem uma observação, se aquele exercício faz parte de algum material, se ele é do Aprender Sempre, se ele é do currículo, ou se ele foi elaborado pelo professor que está apresentando aquela aula. Além disso, a gente também consegue pegar pela programação, quando você entra lá e faz um filtro, né, por exemplo, vou pesquisar as aulas do 9º ano, ele vai de cara mostrar para você só
a próxima semana do cronograma. Tem como saber mais? Tem. Você pode expandir esse filtro. Até 2 semanas, ele complementa na própria página de forma dinâmica, super coloridinha, fica lindo ali para ver. E aí é só passar o mouse por cima da aula que ele vai mostrar qual é o tema que vai ser trabalhado. Se quiser ver mais um período maior, por exemplo, quer ver 3 semanas, esse site vai gerar para vocês uma planilha no Excel, baixa essa planilha, e lá vocês têm certinho o ano, a série, o horário que essa aula está acontecendo, se ela é uma reprise ou se ela é uma aula ao vivo, né, se ela é inédita. No caso do ensino fundamental e da primeira série, vai mostrar também a habilidade que vai ser trabalhada, né, já baseada no currículo paulista. Segunda série e terceira série do médio ainda não, porque está usando São Paulo Faz Escola. Vai mostrar o tema e quem é o professor que vai aplicar aquela aula no dia da programação. Então, vê que a gente consegue saber o tema que vai ser trabalhado pelo menos daqui 3 semanas. Isso é muito bom para a nossa organização. A gente consegue programar o nosso calendário, os nossos horários de aula, mostrar lá certinho, combinar com os alunos, ou planejamento nosso, né, fazer aquele planinho, para o que é que eu vou trabalhar em cada dia. Né? Então, dá para seguir esse cronograma, deve seguir esse cronograma para poder articular todos esses materiais. E aí nós temos também as avaliações, as sequências digitais, que são exclusivamente realizadas no CAED, a avaliação diagnóstica que a gente teve de forma física esse ano, a AP ela já veio também no CAED, mas em outras situações a gente teve a presencial. E esse ano a gente está com uma situação assim, diferente dos outros, né? A gente sempre recebia aquele material com subsídios, com análise das questões, as habilidades, o que se esperava antes da realização dessas provas. Isso não acontece mais. Essa análise por questão, ela vem posterior, né? Agora o aluno resolve, né? Faz essa prova lá na plataforma, ou ele faz física e vocês vão alimentar o sistema com as informações, e depois é que ele vai fazer a análise e fornecer os resultados para vocês e as habilidades com análise questão por questão. Então, houve essa mudança, é diferente, é difícil para a gente se habituar com ela, mas é o que está acontecendo. As sequências digitais não são diferentes, já teve lá a sequência, eles fizeram a sequência 1, e há poucos dias, há poucas semanas, é que disponibilizaram as questões para a gente analisar, e mesmo assim ainda não tem aquelas observações com a discussão que se espera, como a resolução da questão ali, só tem a questão mesmo para analisar. É um sistema em construção. A gente espera que não demore tanto tempo mais para atualizar todas essas informações, porque a gente precisa mesmo. Mas elas estão lá, né? As avaliações estão ali para a gente utilizar. E é aí que eu quero entrar com uma observação, porque uma das dúvidas é sequência digital, principalmente sequência digital. O que está trabalhando nessas sequências digitais se a gente não tem esse acesso às questões? Então, tem uma parte do cronograma integrado que traz para vocês esse calendário. Quero que vocês observem algumas coisas aqui, e eu vou destacar. Então, ele tem aqui tanto a formação de língua portuguesa, quanto a formação de matemática. Esse calendário integrado desse bimestre veio um pouquinho mais completo, porque também tem agora a formação para as ciências da natureza, né? Então, tem tudo lá bonitinho, e também os anos iniciais que vão aparecer. Ele traz para a gente, do bimestre inteirinho, semana por semana, qual a formação que a gente vai fazer, em qual semana, né? Então, ó, lembrando que na semana B, a gente faz essa formação lá com a EFAP, né, da recuperação. Na semana A, é essa que a diretoria de ensino faz a formação com vocês. Então, ele já tem todo esse cronograma aqui até a última semana do bimestre, certo? E aí, do lado, tem a aplicação dessas formações no centro de mídias, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui na semana de 3 de maio, semana passada, a formação foi sobre a sequência de atividades 2 do volume 2. Só que essa sequência só começa a ser trabalhada na semana que vem no centro de mídias, né? Tem um tempinho aí para a gente se organizar, para planejar.
Infelizmente, se tivesse o material em mãos, seria ainda melhor, a gente não tem, mas dá para fazer essa organização. E ainda aqui do lado, a gente tem sequência digital e avaliação. Então, ele mostra qual a sequência digital que está trabalhando, né? Então, até essa semana, a sequência digital 2, a partir da semana do dia 24, vai começar a sequência digital 3. Eu vou ampliar para fazer essa relação aqui um pouquinho melhor para vocês, né? Então, aqui, ó, formação da semana passada de matemática, atividades 2, né, sequência de atividades 2 do volume 2, que só começa a ser trabalhada no centro de mídias a partir da semana que vem. Enquanto isso, está acontecendo a sequência digital 2 e a sequência digital 3, que só vai começar a ser aplicada no dia 24 de maio no sistema, tá? Então, tem todo esse cronograma. E, além disso, tem umas letras minúsculas aqui embaixo da página, que às vezes a gente não repara. E isso daqui é muito interessante para a gente observar, que também ajuda nessa programação. O que tem ali embaixo? Todo o conteúdo, todas as sequências didáticas que vão ser contempladas em cada uma dessas atividades. Então, aqui, ó, a sequência digital 2, ela está contemplando a sequência didática 3 do volume 1, aquele que já foi trabalhado, né? Então, a gente não precisa ter essa preocupação agora, no sentido de, a gente ainda não recebeu o material 2, né, o volume 2, e já está na sequência digital 2, ele ainda não está sendo usado. Tá? Não para a sequência digital, perdão. Ele está sim trabalhando nas aulas do CMSP, a sequência digital ainda não. Então, o aluno ainda tem um tempo para receber esse material, poder fazer análise dessas questões, estudar aquilo ali. E vocês podem aproveitar, se tiver um tempinho para encaixar, cada escola tem sua realidade, fazer alguma retomada em cima disso daqui para aprofundar os conhecimentos deles. A partir da sequência 3, ela já coloca aqui, ó, vai contemplar a sequência didática 4 e 5 do volume 1, era 3, né, 4 e 5 do volume 1, e aí ele tem uma separação. A sequência 1 do volume 2 de língua portuguesa, né, então além da 4 e a 5 vai ter a sequência 1, e no caso de matemática, olha como ela é extensa, a sequência 4, 5 do volume 1, e a sequência 1 e 2 do volume 2, por isso que ela tem 3 semanas ali para aplicação. E aí tem um outro intervalo e entra a sequência 4. Então, tudo isso vocês encontram aqui. E aí, na AP, avaliação de aprendizagem, avalia as habilidades essenciais do segundo bimestre, né? Então, mesmo que a gente não conheça todas as atividades, por aqui dá para ter uma noção do que é que eles estão esperando do aluno, né? O que eles esperam que eles consigam resolver nessas avaliações. Ok. Então, aqui eu vou deixar para vocês, né, o material que eu utilizei hoje é só o cronograma, mas também estou anexando alguns links úteis aqui, a programação do Centro de Mídias, né, aquele que eu falei para vocês, que consegue ver até 3 semanas das aulas que vocês querem, é só colocar o filtro, se quer ensino fundamental, se quer médio, qual a série, se quer uma só, se quer várias na planilha, vocês podem fazer isso. O repositório. O roteiro com as sugestões de atividades é sempre esse mesmo link aqui, que tem as pastas onde vocês vão encontrar, dentro dela tem outras pastas, vocês vão achar lá pelo dia da formação, então de repente, eu perdi aqueles 15 minutos finais, onde eles disponibilizam o link para pegar o material. Salva esse link aqui. Salva ele, porque é sempre o mesmo, é sempre ali que eles vão postar nessa pasta, é uma pasta do Drive, vai estar sempre lá. E os materiais da EFAP, que vocês podem encontrar tanto o material do aluno quanto do professor, tá? Ele vai atualizando também aos poucos esse material ali. Agora, na nossa terceira etapa, sobre a implementação do currículo, né, para aprimorar o conhecimento pedagógico para a implementação do currículo, é o nosso objetivo, né, visando sempre a melhoria da aprendizagem dos alunos. Eu vou passar a palavra para Marileia, agora é a vez dela da apresentação. Pessoal, se alguém não recebeu ou não tem aquele cronograma integrado e quiser receber, me avisa, pode ser aqui no chat mesmo, e eu já compartilho no grupo lá com vocês, ok?
Então, aqui fica o meu contato, eu vou parar minha apresentação. Leia, agora é com você. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Vamos colocar a minha apresentação agora. Espero que estejam todos bem, na medida do possível, né? Porque não está fácil, mas estamos aí na luta. Está carregando só um momento. Apareceu, Rafa, aí para vocês? Tá vindo, Leia, aí, apareceu. Então, tá ótimo. Como a Rafaela falou, né, acabou de falar, como eu falei também na formação anterior, deixa eu desligar a câmera para ficar melhor. Então, nós vamos falar desse assunto sobre a implementação do currículo durante todo o ano. Então, uma das reclamações, né, na avaliação de vocês, é que é um pouco repetitivo. Tem que ser, porque nós fazemos as formações dependendo da demanda nas escolas. Os supervisores estão nas escolas, existem reuniões de gestores, reuniões do MMR, e nós vamos fazer as formações de acordo com a demanda. Então, tem pontos que há necessidade de voltar, nós vamos voltar, e, na verdade, esse assunto nós não falamos tanto, não houve uma formação específica para falar nesse assunto, mas eu sei que todos, muitos, né, já conhecem, todos conhecem, muitos já têm o domínio completo, mas eu acredito que, sim, sempre uma formação, nós sempre temos o que aprender. Então, nós vamos aprender sempre. Algumas coisas acabam mesmo ficando repetitivas, mas é importante que fique muito bem claro. Porque a partir do momento que tem a BNCC, nós não podemos mais fazer o que nós quisermos. Nós temos que seguir esse currículo. Nós temos que seguir essa base nacional comum e depois o currículo do Estado de São Paulo também. Então, como que eu vou fazer aqui para passar? Foi. Bom, na formação anterior, nós falamos sobre a importância da BNCC, nós falamos um pouco do currículo paulista, e especificamente do currículo da matemática, e até fizemos umas práticas sobre essas atividades. Nós falamos do fundamental, também falamos do médio. É lógico, gente, que quando nós falamos sobre o currículo, não importa muito se eu falo do fundamental ou do médio, são todos iguais. Quando tem as diferenças, nós pontuamos. Então, uma das reclamações também foi que eu fiquei falando só do fundamental. E, na verdade, eu dei exemplos, e hoje eu procurei dar mais exemplos sobre o ensino médio, mas nós sabemos que não tem tanta diferença, e quando tem, eu vou pontuar. Então, hoje nós vamos falar das habilidades essenciais. Dentro das habilidades essenciais, como a Rafaela acabou de falar, existem a habilidade de suporte, que é necessário para desenvolver essencial na maioria das vezes. E nós vamos falar sobre defasagem e de alguns materiais com algumas atividades práticas também, novamente. Então, qual o objetivo da reunião hoje? Compreender o que é habilidade essencial. É lógico, como eu falei, muitos já têm o domínio completo, mas nas nossas visitas, nossos acompanhamentos, em nossas conversas com os PCs, tem muita dificuldade sobre isso ainda, por conta do cenário que nós estamos, né, a situação que nós estamos. Então, é imprescindível que nós entendamos quais são essas habilidades essenciais do nosso currículo e quais são essenciais para o nosso aluno. Então, nós vamos tocar nesse assunto de novo. Compreender a diferença entre a habilidade essencial e a habilidade de suporte, que isso é muito importante também. Identificar a progressão dessas habilidades, porque nosso currículo é espiralado. Então, se não entender que o nosso currículo é espiralado, nós não vamos entender muita coisa. Então, tem que entender essa parte, isso tem que ficar muito claro, apesar de eu estar 9 anos na diretoria e nós estamos falando isso, infelizmente ainda tem professores com dificuldades em entender esse espiral. E vivenciar algumas atividades,
na prática mesmo, tá? Bem tranquilo, bem fácil, porque também o tempo é bem corrido. Bom, então, começando pelas habilidades essenciais. Tem uma definição que fala sobre o que é habilidades essenciais. Então, o currículo paulista, ele define e explicita que as habilidades essenciais são as fundamentais para o desenvolvimento. Isso que é importante. Cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas, e considera sempre a formação integral do estudante na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, assim, isso aqui, como ele falou, é imprescindível. Minha preocupação enquanto professor não é só o desenvolvimento cognitivo mais, quer dizer, nunca foi, mas agora está documentado, existe um documento, existe uma lei, está na lei, eu preciso garantir, não só o cognitivo, tanto social quanto emocional. Por isso que nas nossas formações, nos nossos acompanhamentos, nós batemos muito nessa tecla, de usar o material correto com a metodologia correta. Porque se eu não desenvolver da forma que está ali, eu não vou desenvolver essas habilidades fundamentais e não vou contribuir para uma formação integral do meu estudante, do meu aluno. Então, é necessário utilizar essa matriz de habilidade essencial, já que existe uma matriz de habilidades. Existe a matriz de habilidade do currículo, que eu devo seguir, mas dela, depois eu vou explicar melhor em outras apresentações, saiu uma matriz das habilidades essenciais. Então, essas são fundamentais. É isso que precisa ficar bem claro. Então, a definição, ela fala que é o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Isso é muito importante. E, então, as habilidades essenciais, então, deve ser o nosso foco do trabalho deste ano. Na verdade, já começou ano passado, né, gente? Quem já está na rede, ano passado, nós temos bastante professores novos, tá? Bastante mesmo, então, por isso, nós vamos ser bem detalhistas nessa formação. Mas quem já está há alguns anos na rede estadual, sabe que o nosso foco de trabalho nas habilidades, no desenvolvimento das habilidades do nosso currículo. Porém, escolas e professores, eles sempre vai ter a autonomia para promover a consolidação dessa habilidade de diferentes formas, tá? Para a realidade de cada contexto. O que acontece? Desde março do ano passado, né, diante da suspensão das aulas presenciais, em decorrência de tomar medidas preventivas por conta da pandemia, para conter a Covid-19, a Secretaria do Estado de São Paulo, então, realizou um levantamento de quais habilidades seriam essenciais para esse currículo que tem. Então, tem o currículo paulista, eles pegaram e definiram algumas habilidades que são essenciais, pensando no quê? Já que o tempo pedagógico, né, e as condições pedagógicas também vão ser diferentes, porque pensa bem, gente, o nosso aluno já tinha dificuldade diante de uma realidade, de uma situação pedagógica que era uma escola. Ele ia na escola, ficava horas na escola, 5, 6 horas na escola, enfim, depende do integral mais. Ele tinha um tempo pedagógico e uma realidade, ele tinha salas, carteiras adequadas para ele. Agora, o nosso aluno, ele está numa situação completamente diferente. Eu tenho uma irmã que é professora e ela recebe vídeos de atividades, professores fazendo atividades, o pai cantarolando no banheiro, ou com uma música alta, ou com a TV ligada, com o irmãozinho chorando. Então, assim, a realidade é completamente diferente. Então, nós temos um desafio grande aí. Então, como nós vamos fazer? Então, a pergunta fica, nossa, como eu faço isso? Então, com base nos resultados, desde o SARESP de 2019, da avaliação diagnóstica, aquela de entrada que teve no comecinho de 2020, o que aconteceu? Eles pegaram, com base nesses resultados, e construíram um material que nós temos disponível hoje. E como nós já sabemos, esse currículo, né, como eu falei anteriormente, ele é espiralado. A estrutura desse material, ela vai indicar qual habilidade deve ser recuperada e qual está ali para dar o suporte, como a Rafaela falou.
Lembra que ela falou? Tem habilidades que estão ali para dar o suporte para o desenvolvimento da habilidade do ano ou do bimestre em questão, né? Então, eu tenho que estar atenta para essa habilidade de suporte também. Por isso que nós devemos analisar todo esse material, por isso que tem naquela semana B, do CMSP, tem o tempo do desdobramento. Então, assim, nós estamos tendo um apoio. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos para quê? Para analisar esse material, para estudar esse material antes de utilizar. Porque, como eu falei, ele é todo detalhado, ele existe uma metodologia, eu tenho que seguir aquela metodologia e aquelas habilidades que estão descritas ali. Quanto à habilidade de retomada, que é a habilidade de suporte, o professor vai analisar, porque aqui tá vendo que ele fala? O professor tem o quê? Ele tem autonomia para promover a consolidação dessas habilidades como? De diferentes formas, tá? Então, eu posso ir até além do que está ali. No caso, eu usei as habilidades essenciais, peguei a matriz de habilidades essenciais do caderno Aprender Sempre e eu sobrou tempo. Eu vou continuar isso, então eu vou ir além do que está no essencial, porque o meu aluno, nós temos uma rede muito grande, então o nosso aluno, ele pode ter uma sala que tem muita dificuldade e outra que não tem tanto, então vai ser diferente. Então essa autonomia, essa responsabilidade é de quem? Do professor. Bom, qualquer dúvida pode colocar no chat que a gente vai respondendo, tá? Nós já falamos que houve a suspensão das habilidades presenciais. O que aconteceu com isso? O tempo pedagógico, então, ele foi reduzido. O que vai acontecer com a defasagem? Ela vai aumentar. Não adianta a gente falar, não, sempre foi assim. Sempre teve dificuldade. Nossos alunos têm dificuldade em matemática. Eles... não é de hoje, né? Sempre teve, só que agora vai aumentar. Além do que tinha, aumentou. Talvez dobrou, eu não sei ainda a proporção disso, mas nós já sabemos que a tendência é aumentar, tá? Então, com o tempo pedagógico reduzido, o que vai acontecer com o material utilizado? Ele tem que ser reduzido também, vocês concordam comigo? Não tem como fazer esse trabalho de outra maneira. Alguns professores, né, que até me procuraram, né, no início desse processo, perguntando qual priorizar. Então, o currículo em ação, o aprender sempre. Eu sempre direciono o aprender sempre, porque ali eu tenho as habilidades essenciais. Se der tempo, eu complemento. Eu vou para o currículo em ação, eu vou mostrar um esqueminha que mostra muito bem isso, que ele fica muito bem detalhado. Isso daí. Então, é necessário a priorização das aprendizagens, o quê? Essenciais para que os estudantes façam o quê? Ele contribui a trajetória escolar. Então, ele precisa ir para frente, mas se ele não tiver essencial, ele não vai conseguir nunca. Então, é necessário as habilidades essenciais. Deixa eu passar para o próximo slide, aqui. Eu gosto muito dessa imagem, acho que vocês já estão até cansados de ver, enjoados de ver, mas eu acho que é a melhor representação da defasagem que nós temos, que fala do acúmulo da defasagem, né? Esse iceberg onde pouco se vê no início. Se vocês verem em cima da água, só tem um pedacinho de gelo lá, né? Mas nós sabemos que a maior parte, ela está escondida. Então, imagine, o que nós estamos vendo, nós estamos achando que é muito, imagine o que nós não estamos vendo. Por isso que o Estado de São Paulo ele tem várias avaliações e diagnósticas. Nossa, Marileia, mas é muita avaliação, nós estamos fazendo só avaliações, porque eu preciso saber o que está escondido. Ou seja, apenas uma parte do problema que eu consigo ver, e olha aí embaixo, a maior parte das dificuldades, ela tende a permanecer escondida mesmo. Já era assim anteriormente, como eu falei, e agora a tendência é só aumentar. Porque a defasagem, o que acontece? Que a defasagem, ela se acumula. E em matemática nós sabemos, se acumular, não segue em frente. As outras disciplinas, não sei, porque eu não tenho conhecimento completo de todos os currículos, mas em matemática eu tenho certeza. Se eu não souber uma coisa, eu não vou saber outra. Eu dependo de uma habilidade para concluir a outra. A importância da priorização, por isso que eu falo,
a priorização da aprendizagem, essencial no caso, o estudante vai poder continuar a sua trajetória. Para isso, nós temos um mapa de relevância. Lembra que nós tivemos o ano passado uma formação com o queridíssimo Nilson José Machado, que ele falou muito do mapa de habilidades? Porque isso vem desde 2008, né? Eu acho que já se fala do mapa de relevância, que é muito falado, e é muito necessário nesse momento. Tenho que fazer um mapa. Eu tenho que saber o que o meu aluno sabe e o que o meu aluno não sabe. Quem tem dificuldade com esse mapa, gente, não sabe do que se trata, quem está começando esse ano principalmente, pega as formações anteriores que estão lá no site da diretoria, no YouTube, do Núcleo Pedagógico, enfim, ou me procurem, é importante, ou coloca na avaliação, eu preciso de mais informações sobre o mapa de relevância, sobre entender sobre a relevância. Coloquem, gente, porque é muito importante que o começo é aqui. Eu preciso saber aonde eu estou. Se eu preciso chegar, por exemplo, eu vou viajar para um outro país. Eu vou ficar viajando o país inteiro para chegar onde eu quero? Não. Eu vou pegar, vou fazer um mapa, vou colocar no Google Maps, enfim, usar um aplicativo que eu faço o quê? Eu consigo chegar no meu objetivo da forma mais rápida possível. E é isso que nós vamos fazer. Onde eu preciso chegar? Eu preciso ensinar potência. Ah, beleza, vou ensinar potência. Eu fico lá ensinando potência 6 aulas. Mas ele não sabe multiplicação, ele vai atender potência? Não vai, né? Então, é necessário essa retomada. Bom, então, por que focar nas habilidades essenciais? Aí eu trouxe um exemplo. A defasagem, olha, eu trouxe do 6º ano, mas é assim, o cuidado com o 6º ano, gente, é muito importante. Porque 6º ano ele está vindo numa escola diferente. Alguns municípios, a maioria deles, graças a Deus, estão começando a usar o nosso currículo, mas ainda tem algumas dificuldades com a metodologia, né? Então, é diferente. Ele vem de uma escola também onde ele tem um professor só. Às vezes tem 2, que é o de educação física, mas enfim. Então, ele é uma realidade muito diferente. Com esse sistema ainda que nós estamos estudando em casa, que os alunos estão em casa, nem sempre ele tem toda a tecnologia, sabe lidar com isso. Então, por mais falar, isso ele já sabe. Não, tem que pensar sempre que ele não sabe. Os que sabem pode ficar repetitivo, mas o que não sabe ele precisa entender. Então, a defasagem do 6º ano, se ela não for resolvida, ela vai impedir a aprender parte da habilidade do 7º. Assim como a defasagem do 1º impedirá o estudante a aprender a habilidade da 2ª série, e em caso não seja sanado, vai levar isso até o 3º e para o ensino superior, se ele quiser seguir, enfim, uma hora ele vai ter que fazer essa retomada. Então, a sugestão, a orientação da SEDUC, da Secretaria da Educação, enfim, de todos os materiais, de todos os documentos que nos orienta ao nosso trabalho, como a Rafaela falou, ele vai ser pautado sempre nessa retomada no momento que vai ser trabalhada aquela habilidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, eu acho que é o maior desafio, né? O que fazer mediante toda essa defasagem? Quando foi pensado e escolhido as habilidades essenciais, né, que foi priorizado o que é essencial para que o estudante avance, porque não é só retornar, é retornar para avançar, né? Aqui, eu preciso que o meu aluno avance, aquilo que eu falei, ele precisa aprender potência. Se ele não sabe multiplicação, ele nunca vai aprender potência. Vai ficar mais difícil eu ficar batendo lá em potência, potência, potência. E custa voltar uma aula, ou que seja 30 minutos, 20 minutos, para ensinar ele os princípios da multiplicação. E daí sim eu vou conseguir um melhor resultado. Então, assim, não é perder aula. A gente sempre fala isso, não é perder aula. É voltar um pouquinho para poder se posicionar melhor. Tá bom? Aqui ele fala da atuação, que é importante, né, para que o aluno continue aprendendo, é aquilo que eu falei. Então, o que significa focar no trabalho pedagógico das habilidades essenciais? É aquilo que eu falei, implica uma priorização. Eu tenho que priorizar o que é necessário. Eu tenho que fazer um mapa de relevância e ver o que é relevante para a minha turma. Não é a minha turma, numa escola que é a mesma coisa. Eu vou pegar o plano da professora da escola tal. Não. Eu preciso saber qual é a realidade da minha turma, priorizar o que a minha turma precisa, né?
Opa! Não, eu trouxe isso aqui porque é muito importante, fica claro. Não é preciso trabalhar todas as atividades do material didático, currículo em ação. Qual é o foco nosso? O foco é nas atividades... Opa, deixa eu desligar isso aqui. É nas atividades dos materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Olha aí, gente, isso aqui é tirar um peso das nossas costas. Ai, Marileia, mas a minha coordenadora vai brigar comigo, a minha diretora vai brigar comigo, ela falou que eu tenho que cumprir o currículo de ação. Não, eu tenho documentos falando que eu preciso dar conta das habilidades essenciais. E, no final das contas, eu estou trabalhando o currículo em ação. Da onde foi tirada as habilidades essenciais? Do currículo em ação. Então, se eu trabalhar o material Aprender Sempre, a matriz de habilidades essenciais, eu estou, sim, trabalhando o currículo em ação. Isso que você precisa mostrar para o seu coordenador, para o seu diretor, se ele tiver. Porque, às vezes, em matemática, fala assim, mas eu não estou entendendo, em matemática eu não entendo. É isso. Se eu trabalhar o Aprender Sempre, a matriz de habilidades essenciais, eu estou, sim, trabalhando o currículo em ação, não é algo separado. Essa matriz de habilidades saiu de dentro desse currículo. E incentivar também, está demorando para passar, né? Incentivar as práticas, isso é muito importante, gente. Eu preciso ver qual prática se adapta à minha turma. Lembra que eu falei que eu vou fazer um plano, eu preciso fazer um plano para a minha turma. Porque tem turmas que se adaptam bem com vídeo, outras já não se adaptam. Uma se adapta ele tem melhor resultado em grupos, outras não gostam de trabalhar em grupo, preferem individual, umas vão se dar bem com o Classroom, outras... Enfim, eu preciso conhecer melhor a prática pedagógica que me apoie, que é melhor para o meu estudante. Eu tenho sempre que pensar na aprendizagem. Então, eu vou pensar no meu estudante, como ele sai melhor. É lógico, só porque ele só aprende com vídeo, eu só vou dar vídeo. Não, vai colocando aos poucos outra prática que você consegue melhorar o seu trabalho, né? Lógico que na medida do tempo, na medida do possível, que está bem curto o nosso tempo. Então, ficou bem claro, esse esqueminha eu acho que ele resume bem. Então, nós temos um documento curricular, nós temos um documento curricular, que é esse currículo em ação, o nosso currículo paulista, e eu tenho as habilidades essenciais, que elas saíram da onde? De dentro desse documento. Então, se eu estou trabalhando as habilidades essenciais, eu estou trabalhando o currículo paulista. Então, eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir sossegada. Não preciso trabalhar esse currículo em ação, começo, meio e fim, tá? Eu posso fazer essa opção de trabalhar primeiro o que é essencial, se der tempo, eu vou para o currículo em ação, tá? Então, só para concretizar, o que é a matriz de habilidades essenciais? Então, ele é um documento que nos orienta e dá suporte para a tomada de decisão, de quais atividades deverão ser selecionadas, ou seja, nós, de matemática, somos privilegiados, né? Língua portuguesa e agora ciências começando. Nós temos esse Aprender Sempre. Ele está lá, pronto para a gente. E a matriz de habilidade essencial é o principal direcionador das ações, tanto dos professores, como das equipes gestoras das escolas, diretorias de ensino, como a Rafaela falou, nós também pautamos nesse material, e até a equipe central, a SEDUC, FAP, fazem curso, tudo é feito com base nessas habilidades essenciais. Então, por que eu vou ficar me matando de trabalhar o currículo inteiro, se eu posso trabalhar as essenciais e se der tempo eu concluo o currículo? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. Esse documento, ele nos dá um suporte para essa tomada de decisão. Lembra lá atrás, falou que a decisão é do professor. É lógico que é da escola também, mas a decisão final é do professor. Então, nós precisamos tomar uma decisão do que ensinar. Então, vamos tomar de acordo com a nossa realidade, de acordo com esse documento que nós temos, que ele é chamado de um documento orientador. E ele é muito importante porque ele mostra o caminho certinho que os nossos estudantes vão ser avaliados. Porque nós não queremos que o nosso aluno seja bem avaliado, que ele se dê bem na avaliação. Nós não trabalhamos em torno disso. Então, se ele vai ser avaliado por essa matriz de habilidade essencial, o que eu vou trabalhar? Essa matriz de habilidade essencial. Ou seja, ele vai direcionar a AP, a ADE, aquela avaliação de saída que tem no final do ano, a avaliação de entrada, ele norteia tudo.
Então, se essa matriz de habilidade essencial norteia o meu trabalho, eu vou trabalhar de acordo com qual documento? Esse daí, tá bom? Sempre, eu sempre falo, né, que esse aprender sempre é um excelente material, eu gosto muito, né? Porque ele é muito bem organizado, nós vamos falar um pouco mais de detalhe lá na frente, mas ele já contém todas as habilidades essenciais e também as habilidades de suporte, como a Rafaela falou. Ou seja, o professor não é preciso ficar criando uma atividade que é muito difícil. Eu acredito, assim, eu sempre falo que uma ou outra atividade eu criar, é tranquilo, é fácil, mas já imagina o professor criar todas as aulas, todas as atividades, lembrando que ele precisa atingir o cognitivo, mas ele também tem que atingir o social e o emocional, porque às vezes nós professores de matemática, gente, nós passamos nas escolas, nós vemos trabalho do professor e nós sabemos que às vezes ele atinge o cognitivo, mas o social e emocional não. Então, se eu vou trocar o material, se eu não quero esse aprender sempre, não gosto, não quero, tranquilo, pode usar outra, mas desde que você garanta todas essas habilidades. O social e emocional também, não é só o cognitivo. Então, a responsabilidade fica para vocês, tá? Eu acho muito arriscado, e não é necessário, né? Não vou dizer aqui que não pode, mas como sempre, né? Como sempre eu falo mesmo, a questão de criar a atividade eu tenho que ter muito cuidado. As habilidades de matemática e também as habilidades do desenvolvimento social, do desenvolvimento emocional, então eu acho mais seguro usar esse material pronto, usar essa metodologia, né? Lá na frente nós vamos ver que ele indica para fazer tudo, até a hora que você vai andar na sala, no caso agora que estamos no online, né, fazendo perguntas, observando, pedido para ele mandar no chat, fazendo uma avaliação, como nós fazemos nessa TPC, no final, mandar suas dúvidas, colocar suas críticas, né? Eu acho que o aprender, eu acho que assim, na sala de aula, o que eu tenho que priorizar? O aprender sempre, depois o currículo em ação, ou o São Paulo Faz Escola, no caso de segunda e terceira série do ensino médio, e se der tempo, vai complementando, né? Porque eu tenho alunos, sim, que precisam de mais. Aí eu complemento. Agora, quando nós analisamos todos esses materiais disponíveis, nós podemos perceber que eles estão bem estruturados e nós devemos pensar também que a política pública, como eu acabei de falar, né, a política pública nacional da secretaria, ela está norteada em todo esse material. O que o professor precisa saber, né, no momento da aula, ele vai conseguir com esses materiais, né, o Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, se for o caso, né, todos esses materiais, eles estão pautados às ações da SEDUC, ou seja, nessas habilidades essenciais. Por isso que nós vamos falar muito sobre isso hoje, e também outras formações, não vai esgotar aqui, vai ficar repetitivo, mas é importante, né, as aulas do CMSP são todas baseadas nessas habilidades essenciais. Então, é interessante, porque todas as situações de aprendizagem já tem tudo pronto. Não precisa pesquisar, analisar, separar, montar, e ainda não ter certeza do resultado. Porque se eu vou montar um rol de atividades, eu vou ter que montar uma outra avaliação. Aquela avaliação que vem não vai servir, né? Então, eu tenho que pensar muito enquanto professor, porque nesse material já vem com as habilidades essenciais, né, tratadas, já tem um tratamento, tem uma equipe para fazer só esse tratamento. Já vem pronta o cognitivo e o social e emocional, o cognitivo sim, né, que acho que é o mais fácil, mas elas são direcionadas, por isso é o mais utilizado, pelo menos é o mais recomendado, pelo menos, né, porque se é o mais utilizado ainda, não sei. E como a Rafaela falou das sequências digitais, elas também são muito importantes para nós. A sequência digitais, gente, ela é importante no sentido de dar andamento ao nosso trabalho. Os nossos alunos estão realizando essa atividade porque eles fazem parte do nosso trabalho. É mais um diagnóstico, só que é um diagnóstico que vai direcionar nossas escolhas.
Lembra da construção do mapa? Esse resultado, eu vou mudar o meu mapa, ou não, né? E nessa sequência de digitais são avaliados conhecimento das habilidades essenciais, ou seja, da matriz de habilidade essencial, que orienta todo o nosso trabalho. Já a AD é como uma avaliação de entrada. São cobradas habilidades do ano anterior, por exemplo. Primeira série são cobradas habilidades do nono ano. Já a P são cobradas as habilidades do bimestre. Aqui nesse quadro, eu acho que fica bem clara essa questão do currículo em ação. Olha aqui, né? Por causa da pandemia, o que aconteceu? Suspendeu as atividades, modificou o tempo pedagógico, então é óbvio, como eu falei, né? Vai ter impacto negativo. Já tinha, agora aumentou mais. Então, é necessário garantir o que é essencial. Então, aqui eu tenho todo o currículo. Olha aqui. O que foi pego? Apenas o que é essencial e se construiu uma matriz de habilidade essencial que desse material saiu aprender sempre. Ah, Marilé, eu já trabalhei todas as habilidades essenciais, então eu volto aqui no currículo e ação e vejo quais habilidades eu posso ir dando conta até acabar o bimestre. Certo? Acho que alguma dúvida quanto a isso? Então, aqui estão tudo que eu acabei de falar, né? Todos esses materiais são importantes para nós, que vai nos dar direção para seguir o nosso mapa. Todas elas são essenciais. Seja ela do ano anterior, né? Na diagnóstica de entrada, na diagnóstica final do ano, todos. Ah, Marilene, é muita avaliação. Eu sei, é bastante avaliação, mas é necessário para a gente se posicionar e modificar o caminho, modificar a direção, porque na maioria das vezes é necessário. Bom? Mudou. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né? Isso é um exemplo que pode ocorrer em qualquer ano e série. Eu trouxe aí em terceira série do ensino médio, mas é indiferente isso, tá, gente? Nós estamos falando do currículo em geral. Se eu focar apenas na defasagem, o professor da terceira série do ensino médio diagnosticou que os estudantes da turma têm significativa defasagem. Eu vou focar só na defasagem, né? O que fazer? Então, a pergunta é assim. Então, tem a primeira situação. Opa, não foi. Foi. Opção 1. Focar e sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. 2. Ensinar apenas a habilidade do ano em que os estudantes se encontram. Ou a opção 3. Focar na retomada das habilidades essenciais dos anos anteriores, que são mais importantes para os estudantes desenvolver a habilidade do próprio ano e série, necessárias para a sua trajetória escolar, né, para o avanço na sua trajetória. Então, qual dessas vocês escolheriam? A opção 1, a opção 2 ou a opção 3? Vamos dar 3 minutinhos? Acho que 2 minutinhos daria, não? Mas acho que 3 minutinhos se for necessário, coloque no chat para mim qual a melhor opção.
Bom, acho que já deu tempo. Eu observei que várias pessoas responderam, a maioria foi na 3, muitos na 1, 2 ninguém quis, né? Tadinha da 2. Eu acho que também isso é muito bom, porque ensinar apenas a habilidade do ano em questão não existe possibilidade, né, gente? Eu não sei se ficou bem clara a opção 1, que ele fala assim, focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. Então, na 1, ele não especifica que é voltar, né? Desculpa. Ele não especifica que é voltar, quando eu tenho que desenvolver uma habilidade, voltar naquela que vai me dar apoio, que vai me dar uma base para seguir na próxima. Então, não é a 1 por isso. A 3 fica mais completa, porque a 1 ela fala sanar as dificuldades, mas no momento do trabalho, com a habilidade necessária nesse momento, ela não deixa isso bem claro, porque aí fica parecendo focar toda a defasagem. Se eu for focar em toda a defasagem que o aluno tem, gente, nós sabemos. O nosso aluno aprende hoje, amanhã ele já esqueceu. Então, qual que é a indicação? Retomar só naquela habilidade que eu vou precisar, sabe? Naquele objeto, pode ser uma habilidade, pode ser um objeto de conhecimento, como no caso lembra que eu falei para ensinar potência? Se eu não voltar na multiplicação um pouquinho, para que ele entenda pelo menos os princípios da multiplicação, alguma base para retomada, eu não vou conseguir ensinar potência de forma alguma. Quer dizer, eu posso até ensinar, o aluno não vai aprender, né? O meu aluno não vai aprender. Então, é isso que nós devemos trabalhar, pensar qual habilidade que vai me dar um apoio para trabalhar a habilidade do bimestre em questão, para que o estudante pode avançar. Porque uma coisa é ensinar lá a potência, ensinou, mas ele não avançou nada e está certo, eu dei a aula. Não é essa a nossa preocupação. Não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso trabalho, né? Lembra lá, quando eu toquei no assunto do iceberg, né? Talvez essa defasagem vem de anos anteriores. Então, é necessário uma investigação primeiro para saber por onde começar. Mudou? Então, sendo assim, aqui nesse slide, eu trouxe algumas recomendações que talvez possa, né, até alguns professores acharem que está repetitivo, mas como eu falei, é necessário. Então, mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação, que nós temos um monte, né? Então, essa avaliação, ela deve ser aplicada, eu devo acompanhar ela, eu preciso saber o que aconteceu, qual foi o resultado, tentar entender por que ele respondeu aquilo, que são os distratores, né? Ai, por que ele respondeu isso? Tentar entender para saber onde eu vou voltar. É o que nós estamos falando, da importância da retomada, observando que é necessário retomar. Ou seja, a AP, ela já tem um percurso direcionado, as ADEs, enfim, todas essas avaliações, ela tem uma matriz, ela em cima dessa matriz, ela já tem uma direção para o que nós precisamos abordar. Aqui, nesse momento, nós devemos lembrar o quê? Quem está na rede já há mais tempo sabe que antes o nosso currículo era assim, a gente obedecia uma sequência. Habilidade 10, depois a 11, depois a 12, depois a 13, e enfim. E de repente, o ano passado, o que aconteceu? Aparece a matriz de habilidades essenciais. Meu Deus, o que é isso? É ótimo, foi ótimo essa matriz, não é mais alguma coisa. Eu peguei essencial do que era lá daquele currículo, eu tirei algumas coisas que são mais importantes, todas são importantes, mas essa matriz de habilidades, ela traz o que é mais importante, o que é prioridade, depois, se der tempo, eu volto lá e continuo o resto, como eu mostrei no esqueminha. Ou seja, aparecem as habilidades de suporte nesse material também, né, que elas também são essenciais, como a Rafaela falou, para o nosso trabalho, porque, como ali no slide anterior, se depois do diagnóstico eu apenas focar na defasagem do meu aluno, eu gasto um bom tempo apenas na dificuldade. Então, o trabalho aqui é recuperar a habilidade em defasagem que me dará suporte para desenvolver a habilidade que eu preciso no momento. Ficou bem claro isso? Eu acho que, assim, eu repeti várias vezes, eu falei de novo, mas quem ainda tem dúvida, coloca no chat, ou depois me manda um WhatsApp, Marilé, não entendi. Gente, vamos tirar esse peso das nossas costas, nós não precisamos trabalhar o aprender sempre inteiro e o currículo em ação inteiro.
O Aprender Sempre saiu de dentro do currículo em ação. Então, se eu trabalhar o currículo em ação, eu já estou trabalhando, desculpa, se eu trabalhar o Aprender Sempre, eu já estou trabalhando o currículo em ação, tá? Então, eu não preciso me preocupar, não preciso ficar preocupada que eu não estou fazendo corretamente, eu estou fazendo corretamente. Se eu usar a matriz habilidade essencial, eu estou fazendo corretamente. O Aprender Sempre saiu de dentro da matriz habilidade essencial, então eu estou trabalhando corretamente. Porque é muito importante, uma coisa é trabalhar, outra coisa é trabalhar corretamente. Utilizar o currículo é uma coisa, utilizar o currículo corretamente é outra coisa completamente diferente. Então, que são essas habilidades de suporte que a Rafaela falou, eu estou falando. Observem que a lógica das habilidades, né, essenciais, é estar pautado no percurso para que o aluno avance. Lembra que eu falei? Sempre eu tenho que pensar para o meu aluno avançar. Por isso que nós temos a BNCC, ela está lá falando disso, né? Então, o BNCC, o currículo, Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, todos os materiais, a lógica dele é trabalhar o que é essencial para o aluno, que vai dar base para ele continuar os seus estudos, né? É essa a função do ensino no estado de São Paulo. Então, essas habilidades, elas são necessárias, essas habilidades de suporte, elas são necessárias. Aí, olha que a palavra, eu acho que é interessante essa palavra, necessária, para desenvolver as habilidades essenciais. Ou seja, tem toda uma política pública pautada, como eu já falei, em habilidades essenciais, inclusive essas habilidades de suporte. Então, por quê? Por que eu tenho que trabalhar? Por conta desse percurso. Existe um percurso, gente. Esse material traz todo um caminho a ser realizado para que o meu aluno avance. Então, eu preciso pensar nesse material, nessa forma de trabalhar, voltando mesmo, pensando na mesma habilidade, quando o professor volta para dar o suporte, para que o aluno possa avançar, ele está trabalhando essencial também, né? A lógica é que está posta nos documentos orientadores, é isso que fala lá nos documentos que nós lemos. Eu sei, os documentos são extensos, né, gente? Nem sempre a gente lê ele todo, a gente para, vai voltar no outro dia, volta, dispersa, é normal, mas lá está todas as indicações, ele é muito claro. É essa a lógica desses documentos. Dá suporte para que o aluno avance. Então, é necessário voltar mesmo, trabalhar essas habilidades de suporte, não tem outro caminho. Então, aqui eu fiz um apanhado, né, das habilidades de suporte. O que é habilidade de suporte? Eu tenho que trabalhar uma habilidade essencial, né? Aí para isso eu tenho um objeto de conhecimento, e tenho habilidade de suporte. Olha aí. Então, trabalhar a habilidade de suporte é trabalhar todo esse conjunto. Para quê? Para que o meu aluno vai ser avaliado ele pode ser recuperado. Ele tem mais uma semana para trabalhar o que não foi adquirido aqui, né? Em todo esse tempo que eu fiquei trabalhando. Por isso que nós falamos que é recuperação e aprofundamento. Porque eu posso ter salas que eu não preciso ficar voltando tanto, que eu consiga avançar, que eu trabalhe currículo em ação, que sobra tempo, que eu posso procurar outros materiais. Nós temos salas, assim, são poucas, infelizmente são poucas, mas nós temos. Mas, infelizmente, gente, analisando agora para o MMR, a maioria das nossas escolas estão abaixo do básico. Então, por isso que essa direção de trabalho, a maioria vai trabalhar só as habilidades essenciais, voltando na habilidade de suporte, por isso que vai tomar todo o nosso tempo e às vezes não dá para avançar mais. Mas o que é mais importante, avançar? Não. É bom que ele tenha a base, o suporte para que ele avance no ano em questão. Acho que o próximo slide vai mostrar melhor isso. Não, esse aqui ainda eu trouxe um pouco mais específico. Olha aqui. Eu estou trabalhando sexto ano, uma habilidade do sexto, grandezas e medidas. Tá lá, resolver e elaborar. Olha que interessante, resolver e elaborar. Muito importante ler habilidade, tá, gente? Porque não é só pegar lá eu vou pegar um livro lá que tem resolver problemas que envolvem grandeza e comprimento, massa, tempo e temperatura. Não, gente. Não posso fazer isso. Eu tenho que resolver e elaborar. Como? Triângulo, retângulo, com volumes, falando de capacidade, em blocos retangulares, sem uso de fórmulas. Olha aqui. Por isso que quando eu falo da metodologia, é importante seguir corretamente o que está lá, porque eu vou ser avaliado na AP por aqui. Eu trabalhei tudo isso, grandeza e medida, resolvendo o problema de grandeza, comprimento, massa, temperatura, e o meu aluno foi mal. Por quê? Porque eu não fiz isso aqui, ó.
Então, leia ela inteira, inserido, sempre que possível em contexto de situações reais, relacionadas às outras áreas do conhecimento, porque em outras áreas depois ele vai precisar, vocês vão ver no slide seguinte. E o que vai acontecer? Essa é a habilidade que eu tenho que desenvolver no bimestre em questão. Às vezes, se ele não entender o comprimento, eu vou ter que voltar aqui, ó, segundo ano, em estimar, medir, comparar comprimentos, né, incluindo aqui a parte da geometria, medidas não padronizadas e padronizadas, tá? Falar do metro, explicar o milímetro, porque aqui ele vai usar. Se ele não sabe, como é que ele vai desenvolver isso, gente? Ainda elaborar uma situação, problema? Olha a necessidade, olha a importância dessa habilidade de retomada, dessa habilidade de suporte. Às vezes é só voltar ali, se ele só não está entendendo temperatura, então eu volto só aqui no quarto ano com essa habilidade. Se ele não está entendendo, não está conseguindo estimar, né, e medir e comparar, eu volto lá no segundo. Ou eu tenho que ver qual dessas ou todas essas. Não sei, vai depender de cada turma, tá? Às vezes até no primeiro ano, gente. Então, olha a necessidade de eu analisar o material e analisar a minha sala, do diagnóstico. Tendo o diagnóstico fica fácil. Não é fácil, não, fica mais fácil, né? Aqui é a habilidade de percurso. Olha aqui, eu desenvolvi isso no sexto. Aí eu vou usar no oitavo, no sétimo, né? Com essas outras habilidades, no tratamento dessas habilidades, tanto sétimo quanto oitavo, e até no primeiro ano de ensino médio, na área de ciências. Então, ou seja, se eu não desenvolver isso aqui no sexto ano, ele vai carregar, ele não vai carregar, né, dessa bagagem, ele vai precisar disso, e daí, como é que fica? Aí o professor vai ter que voltar lá no sexto ano, na hora que chega no primeiro? Fica difícil, né, gente? Então, vamos tentar voltar no momento oportuno, que já tem ali no mesmo material, dentro do Aprender Sempre, dentro dessa matriz de habilidades, está a habilidade que vai te dar um apoio, que vai te dar um suporte. E aqui fica muito claro que ela é necessária desenvolver, porque nos anos seguintes eu vou precisar dela, quer dizer, o aluno vai precisar dela, talvez eu mesmo, como professor, vou trabalhar com esse mesmo aluno, o outro, enfim, o nosso foco é no desenvolvimento do aluno, então nós temos que priorizar isso. Aqui eu falei do quadro que às vezes ele tem uma habilidade aqui que ele não concretizou, olha aqui o iceberg. Ele tem uma habilidade aqui do sexto ano, mas ele não aprendeu essas duas. No sétimo, ele já não aprendeu essas duas, ele vai ter dificuldade nessa. E assim por diante, até o terceiro ano do ensino médio. Essa defasagem dos níveis de proficiência, gente, em matemática, ele é muito claro. Ele não pode mascarar, ele vai ficar acumulando. E o aluno, aquilo que eu falei, gente, para ele aprender potência, ele precisa saber multiplicação. Se eu não ensinar no sexto, no sétimo ele não vai aprender, no oitavo, no nono, primeiro ano, primeira série, segunda série, terceira série, ele nunca vai aprender, porque nunca ninguém voltou o suficiente. E aí ele vai outras habilidades que ele não vai desenvolver também. Correto? Bom, então como focar no trabalho pedagógico das habilidades essenciais? Eu já descobri que eu tenho que focar, então como eu vou fazer isso? Desenvolver suporte para aprendizagem e estratégia. Olha aqui de novo a palavra. Eu preciso procurar uma estratégia que melhor adapta a minha turma, tá? Que considere as aprendizagens ainda não desenvolvidas dos anos anteriores, que não mostrei no quadro anterior. São todas? Em algumas salas vão ser todas, outras não. Eu tenho que desenvolver aqui uma estratégia para ajudar o meu aluno. Preparar estratégia para potencializar o trabalho das habilidades essenciais, fazer um planejamento, levantar as considerações, lembrando que nós vamos começar agora com contexto híbrido, né? Então, é muito importante, nós precisamos tomar todo esse cuidado, porque aqui, gente, uma coisa que é muito importante, né? Porque as avaliações propostas para 2021, elas contemplam habilidade de diferentes anos e séries. Por exemplo, a AP elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais e também do bloco integrador, contemplando a habilidade, o que é isso? Do ano e série vigente e também do ano e série anterior, como eu mostrei no quadro lá. Aqui, para tudo isso, não importa o meu planejamento, não importa o meu mapa de relevância, quer dizer, tudo isso é importante, mas sabe uma coisa que aqui é muito importante, e às vezes o professor fala, mas buscativa não é minha responsabilidade. É sim, é sua responsabilidade, porque aqui se não tiver buscativa, por exemplo,
Adianta preparar, fazer um mapa de relevância maravilhoso, preparar uma aula, planejar, fazer um plano de aula lindo, maravilhoso, aplicar e 30% do meu aluno vir assistir aula? 50%? Eu vou atingir? A busca ativa, a interação com o grupo gestor da escola, o grupo de professores no desenvolvimento, e não falo só de matemática, tá? O grupo de professores eu falo em todas as disciplinas, porque esse currículo é desenvolvido, como vocês viram, tem habilidades que desenvolvem matemática que eu vou precisar em outras áreas, e de outras áreas que a gente precisa em matemática. Então, tem que ser um conjunto. E aqui, além disso tudo, para focar o trabalho na habilidade essencial, além disso tudo, que é bastante coisa, nós temos que fazer a busca ativa também, que é a nossa função. Nós temos que correr atrás desses alunos para que eles assistam a aula, para ele entender, já assistindo, ele já não está atendendo, imagina se ele não assistir, né? Então, é muito importante. Aqui eu vou trazer alguns materiais que vocês também já estão acostumados, mas só para mostrar a função deles, né? A matriz de habilidades essenciais, o que ela é? Então, ela ficou bem claro, acho que eu vou pontuar mais uma vez, tá? Ela é o recorte do currículo paulista, né? Por quê? Porque nós temos esse contexto de pandemia, esse ciclo 2020, 2021, então é necessário esse reforço, tá? Essa recuperação e o reforço no caso dos alunos que não precisam ser recuperados. Ele é um documento que nos orienta, nos dá suporte para a nossa tomada de decisão. Eu posso tomar uma decisão fora disso? Não. Eu posso tomar decisões, mas dentro desse documento, tá? Também orienta as ações dos professores, está direcionada nas aulas do Centro de Mídias, como a Rafaela falou, as equipes gestoras da escola, a diretoria de ensino, nós da diretoria de ensino, a equipe central, que é a SEDUC, toda a Secretaria de Educação, eles elaboram o material Aprender Sempre, a sequência digitais, as diagnósticas, as formações, tudo é elaborado em cima desse documento, em cima dessa matriz de habilidades essenciais. Então, por isso, é obrigatório usar. Praticamente obrigatório, gente. Porque você viu que tudo gira em torno dessa matriz? Olha aqui, considerado tanto as habilidades essenciais do ano em curso, quanto da série anteriores. Então, essa matriz, ela dá um suporte para o estudante aprender e avançar, que é a nossa função, lembra que eu falei? Prioriza as aprendizagens essenciais, a prioridade é nas aprendizagens essenciais, né? Eu falei durante toda a formação e é a priorização. Por exemplo, lá no primeiro ano do ensino médio, a priorização realizada a partir do documento curricular, que é o currículo em ação, como a Rafaela falou, né? O currículo oficial, priorização, o segundo e terceiro do ensino médio, que ele vai ser gradual. Depois, os conhecimentos imprescindíveis para o ano e série. Então, foi feitas as escolhas considerando tudo isso, considerando o ciclo, as unidades temáticas, o material do EMAI também, que é muito importante, porque é a base de tudo, de toda essa parte da matemática, né? O conjunto, habilidades que podem ser trabalhadas já em conjunto. Então, se eu tenho habilidades que já fazem parte de um conjunto, ela vai estar lá mais organizada. E a progressão das operações cognitivas. Lembrando, né, as unidades temáticas, que no ensino fundamental ela vem com números, geometria, álgebra, medida e grandeza, probabilidade estatística. E no ensino médio, em algum momento, eles fazem a junção, né? Ele vem em relações, onde ele trabalha as funções trigonométricas, os números, ele vem em números e relações, ele junta, né, a geometria, relação e relações, e é mais uma demonstração do quê? Da espiralidade do nosso currículo. Porque ele lá no fundamental ele é uma base, no ensino médio ele aprofunda, então tem essa junção. Aqui eu trouxe mais ou menos para mostrar para vocês o material, então, que nós já estamos utilizando, que tem muito professor começando agora, então, falou o tempo inteiro do Aprender Sempre, mas não mostrou. Então, é esse caderno que está chegando agora o volume 2, tá? Então, está chegando o volume 2, vocês vão ter na escola logo, daí tem a sequência de atividade dentro, ele vem tudo separadinho, é um excelente material, tá? Eu não vou ficar lendo isso aqui, lógico, só mais para mostrar mesmo, para saber qual material que é a nossa prioridade, né? Ele fala, nessa sequência ele vai falar de qual material se trata. No próprio material ele fala desse suporte do Centro de Mídias. Esse próprio material ele fala dessa integração, né?
para o desenvolvimento dessas habilidades que são encontros que ocorrem quinzenalmente, né, Rafa? A Rafa falou disso, mas eu vou retomar. De 15 em 15 dias tem aquela parte do desdobramento, que vários professores me mandaram mensagem, nós ficamos disponíveis para dúvidas também, eu e a Rafaela, e na escola vocês devem trabalhar em grupo nesse momento. Apesar de estar, né, online, dá para fazer grupos, e eu acho que é importante fazer, cada um faz uma parte, depois socializa, é muito importante essa interação de vocês. É um momento de estudo em grupo, necessário, porque pode ser discutida dúvidas referente ao material, à sequência de atividade, e também é um momento de trocar experiência. Então, esse momento, de preferência, analisar o material do professor, tá? Por conta do quê? Da metodologia que eu falei, de que ele tem todo um percurso, ele tem toda uma estrutura, ele foi organizado para isso. Então, olhar lá o objetivo da aula, a organização da turma, o material que é necessário, respeitar o formato no caso da contextualização, porque ele vem uma contextualização que fala do prévio, né? Antes nós falávamos de conhecimentos prévios, agora eles trocaram a palavra, é contextualizar mesmo o que o aluno vai aprender. Depois vem o desenvolvimento, que é organizar como eu vou fazer intervenção para chegar no que eu quero, e depois tem a finalização. O que aprendemos hoje, né? Então, eu acho interessante esse trabalho em grupo, não foi? Foi. Aqui é o formato do material, que ele vem com o tempo, né? 2 aulas para trabalhar os números racionais, mais 2 para as frações, e assim por diante. Aqui ele vem detalhe por detalhe, que nós não vamos ficar lendo, mas é importante que o professor, nesse desdobramento, leia tudo isso. Esse tempo que vocês têm é para isso, não é para outra coisa. É só para isso, é um momento que o coordenador nem acompanha. A maioria dos coordenadores deixa para vocês fazerem isso. Então, é importante você ler todo esse desenvolvimento, como eu falei, o iniciando, desenvolvendo. Ó. É o tempo necessário que vocês têm para preparar a aula, porque aqui ele dá toda a metodologia que deve ser seguida. Eu posso fazer diferente? Posso. Mas vai depender da realidade da minha turma, mas se conseguir fazer dessa maneira, é bem interessante e muito mais efetivo, tá? No caso do primeiro, como ela falou, oi? Só um minutinho, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal e você já retoma. A gente tem poucos minutinhos para encerrar, se quiserem colocando as dúvidas no chat, eu já estou tirando algumas que estão colocando ali, tá? Eu vou respondendo para vocês enquanto a Leia finaliza. Se precisar, a gente toma alguns minutinhos ainda do próximo ANTPC, tá? Mas podem colocar as dúvidas no chat que eu vou respondendo para vocês. Obrigada, Léa. Obrigada, Rafa. Então, aqui o currículo em ação, São Paulo faz escola, vou correr porque tem umas perguntinhas, mas aí eu não vou dar tempo no chat e vocês vão respondendo, tá? No ensino médio, como ela falou, então tem um outro material, que eu não vou entrar em detalhes, até porque nós vamos ter uma formação inteira para isso. E onde eu encontro, então, nesse site da EFAP, eu vou deixar aqui para vocês, e é esse material onde vai ter as pastinhas e está todo o material lá separadinho, as matrizes de habilidades essenciais, tudo. A atividade prática, nós vamos falar da complexidade e abrangência dos verbos descritos na habilidade. Lembra que eu falei, tem que ler a habilidade corretamente e ver o verbo, ele vai indicar a ação, o que eu tenho que fazer. Por exemplo, resolver, então eu vou resolver. Analisar é para analisar só. Se for analisar e resolver, aí sim eu tenho que analisar e resolver. Então, o verbo ele vai estar descrito, né, na habilidade. E a complexidade e abrangência do que também? Dos objetos de conhecimento. Aqui, eu acho que é interessante falar que essas habilidades... Vamos passar para a atividade, que eu acho que é mais fácil eu complementar por causa do tempo. Então, aqui, ó, eu vou trazer 4 habilidades do 6º ano e vocês vão responder para mim qual é essencial. No caso, não vai dar tempo para responder e nem de ler, que infelizmente ficou curto o tempo. Então, aqui eu tenho as habilidades, né? Vocês podem reparar que são habilidades do 6º ano, e aí eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho um tempo, lembra do mapa de relevância? Eu tenho um tempo curto, então eu tenho que fazer uma escolha e qual que eu vou atingir primeiro. Sempre que eu for fazer essa escolha, o que eu vou olhar? A complexidade e abrangência do verbo. Ah, Marileia, então eu tenho que analisar isso. Devo. Por quê?
A que está mais completa, que abrange mais, é o que eu vou usar, né? Então, é possível encontrar os mesmos verbos nas diferentes habilidades, né? Opa, voltou. Com aumento de conhecimento. Então, é isso que eu vou priorizar. Se eu tenho, elas são muito parecidas. Vocês vão observar que elas são bem parecidas. Olha aí. Fazer estimativa de quantidades, né? E aproximar número do múltiplo de potência de 10 mais próxima. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-la a pontos da reta numérica. Compreender, comparar e ordenar frações, e assim por diante. Aí vocês vão lendo e vão ver qual tem mais abrangência. No caso aqui, eu já vou mostrar para vocês, né? Eu ia dar 3 minutos, mas nós não vamos ter, é essa última. Por quê? Porque ela é mais completa. Se vocês analisarem essa com as outras, vocês vão ver que ela abrange um pouco mais. Então, é por isso que eu vou escolher essa como sendo a priorizada, tá? Na segunda, são as mesmas habilidades, e aí eu tenho que olhar, já que eu tenho essencial, eu tenho que saber me posicionar qual é a suporte. Eu tenho essencial que eu escolhi aqui, que era resolver, elaborar situação-problema, que envolve cálculo de fração de uma quantidade, cujo o número natural em uso, né? O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma que dê suporte. Qual vai dar suporte para essa? Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos, né? Tanto os mentais, ele pode ser válido também, os escritos, exatos ou aproximados. Tá vendo como eu tenho que ler a habilidade inteira? Porque não tem que ser só escrito, né? Com números naturais por meio de estratégias pessoais, com compreensão de processo neles envolvido com e sem o uso da calculadora. Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, eu tenho que analisar a habilidade que vai ser essencial para o meu bimestre em questão, o ano que eu estou ali, ou a série, e tenho que saber qual vai me dar suporte para aquela. Se o meu aluno tem problema, se ele não tem, só segue em frente. E a reflexão 3 também, que é uma habilidade essencial, só que eu trouxe uma do terceiro ano. Essa eu já trouxe também direcionada, né, que entre essas 3 eu tenho a essencial e as outras 2 que vão me dar suporte, tá vendo? Que é uma habilidade do primeiro ano, as outras são do ensino fundamental ainda, mas elas são necessárias. Então, se eu vou falar sobre função exponencial, e o meu aluno não conhece a linguagem algébrica ainda, a variação, né, a incógnita, como que eu vou fazer? Eu tenho que voltar, tá? E aqui eu também trouxe algumas referências e a avaliação. Bom, perguntas, acho que nós temos um tempinho ainda, mas quem deu o horário já pode ficar tranquilo. Só, por favor, responda a avaliação, não esqueça, e coloquem o que vocês sugerem. Porque, assim, é lógico que nós, às vezes, seguimos a SEDUC pede para a gente fazer uma formação, a gente vai fazer. Mas, nas nossas escolhas, nós vamos dar preferências para as necessidades de vocês, tá? Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito mesmo pela compreensão, pela participação. E precisar, tanto eu quanto a Rafaela estamos aqui para que vocês precisarem, tá?